Oi, gente! O vídeo de hoje é um diário de gravidez e esse é o meu diário de gravidez do segundo trimestre. O segundo trimestre. Todo o desconforto e mal-estar do primeiro trimestre desaparecem como um passe de mágicas. Eu não me sinto 100% ainda porque eu tenho dificuldades para respirar e muitas dores nas costas e na planta dos pés, mas é muito melhor do que eu sentia antes. Eu me sinto viva novamente, extremamente ativa, cheia de energia, e foi nesse segundo trimestre que as coisas aqui em casa começaram a tomar formas. Eu vou direto ao ponto porque mais uma vez eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês. Então, seguindo o primeiro formato, eu começo com sintomas, aspectos físicos, aspectos emocionais, updates de pele, ou seja, como está a minha pele nesse trimestre, cuidados corporais, alimentação e compras para o bebê. No primeiro diário de gravidez, vocês pediram para eu falar sobre o meu ganho de peso e eu confesso que eu pensei muito se eu incluiria essa informação, porque o meu objetivo com esse vídeo não é gerar gatilhos em ninguém. Eu sei que peso é uma temática que pode sim gerar alguns gatilhos em algumas pessoas, mas como nas nossas próprias consultas nós temos que tracking, que rastrear o nosso ganho de peso, então eu achei que talvez pudesse ser interessante. Mas eu gostaria muito de pedir para vocês não se compararem. Eu não me comparo quando eu assisto diários de gravidez. Eu acho que é muito importante nós termos em mente que nós temos biotipos diferentes, corpo diferente, altura, o peso que nós tínhamos antes de engravidar, enfim. Então, envolvem várias questões aí. Eu acho muito importante nós termos plena consciência disso antes de começar qualquer comparação. Então, além do meu peso, eu incluí também o tamanho do bebê, porque vocês pediram, então eu vou compartilhar aqui um pouquinho mais sobre essas duas informações com vocês. Então, vamos lá. Antes de começar falando sobre os aspectos físicos, eu vou começar pelos sintomas, e aí no sintoma eu já vou compartilhar com vocês um grande susto que eu tive em março, logo no início do segundo trimestre. Eu realmente não estava esperando passar por isso, porque eu tive que ir para o hospital, eu acabei ficando internada com suspeita de embolia pulmonar. A história é muito longa, gente, então vou tentar resumir aqui ao máximo. E o que aconteceu? Um dia, no final do mês de março, eu não me lembro exatamente o dia, eu comecei a sentir fortes dores no peito. E eu senti essas dores bem no tórax mesmo. Eu continuo com dificuldade para respirar, na verdade eu acho que agora a dificuldade de respirar vai me acompanhar até realmente o momento que o bebê for nascer, mas enfim, no segundo trimestre eu não esperava que eu tivesse essas dificuldades para respirar, até mesmo porque estava muito ainda, no início. No dia que eu acabei indo para o hospital, eu tive um dia muito estressante e muito cansativo fisicamente falando. Nós tivemos um vazamento na pia da nossa cozinha que literalmente alagou a nossa casa, e foi por causa de uma reforma que vieram fazer aqui. Eu compartilhei tudo lá no Instagram, tá, gente? Essas coisas, infelizmente, eu não consigo compartilhar aqui no YouTube, porque no Instagram o conteúdo é mais instantâneo, mas enfim, quem me acompanha por lá com certeza vai se lembrar. Um dos nossos vizinhos teve um problema de vazamento, o responsável pelo prédio veio no nosso apartamento e descobriu que o vazamento vinha do nosso apartamento, então eles quebraram a nossa parede para trocar o encanamento. E desde então, esse vazamento iniciou na nossa pia da cozinha. Chegou um momento que nós tivemos que retirar o cano, e aí nós estávamos lavando a louça e a água caía em uma bacia e obviamente nós tínhamos que dispensar a água. Nesse dia que eu passei mal, eu acabei lavando muito mais louça do que eu deveria, então eu estava dispensando a água mais do que eu deveria ali carregar. Nós não poderíamos também usar a nossa máquina de lavar, porque se a gente ligasse a máquina de lavar, vazava ainda mais água. Enfim, gente, foi um dia que eu realmente estava muito estressada e muito cansada. Então eu imaginei que essa dor era por estresse, talvez até por nervosismo, enfim. Eu não prestei muita atenção durante o dia. Só que aí, ao anoitecer, a dor começou a ficar ainda mais intensa. E eu sou uma pessoa que eu resisto muito à dor. Então até eu falar pro Shonik que eu estava com dor, foi literalmente meia-noite. E eu passei o dia inteiro com dor, mas às 8 da noite foi o momento que a dor realmente aumentou e o bebê acabou de mexer, gente.
Um movimento super brusco, inclusive, meu Deus. Continuando, eu realmente aguentei ali o máximo que eu pude, porque eu achei que fosse algo relacionado ao cansaço físico ou até mesmo mental. Só que com o passar do tempo, a dor foi intensificando, até que chegou um momento que eu não consegui mais ignorar a dor. Não que eu estivesse ignorando, mas assim, eu tava sentindo dor e tava aguentando, não tava reclamando nem nada do tipo. E aí eu literalmente tive que acordar o Shonik. Mas antes de acordar o Shonik, eu pensei que poderia ser qualquer coisa, gente. Eu pensei que poderia ser gases, gripe, Covid, inclusive Covid foi o que eu mais fiquei assim preocupada mesmo, porque eu tava com dificuldade para respirar e essa forte dor no peito, que nós sabemos, né, a falta de ar é um dos sintomas de Covid, então eu pensei que fosse Covid, eu pensei que fosse estresse, eu pensei que eu tava tendo até crise de ansiedade, eu pensei em todas as possibilidades, menos em embolia pulmonar, que foi a suspeita médica. Então assim que eu acordei o Shonik, ao invés de ir diretamente para o hospital, nós preferimos chamar a ambulância porque os casos de Covid ainda estão altos aqui e em março estava muito mais alto, então nós não queríamos ir diretamente para o hospital e eu pensei que se fosse algum mal-estar, eles pudessem me ajudar aqui em casa ao invés de eu ter que ir para o hospital. Então a ambulância chegou, eles prestaram os primeiros socorros, inclusive eu fiz até eletro aqui dentro de casa, como eles desconfiaram que poderia ser algo a mais, eles me encaminharam para o hospital. Então, fomos para o hospital, fiquei em observação, a princípio por causa da dor eles me medicaram, e aí vocês vão achar, medicamento na veia, Tamires? Não. Estamos na Europa, gente, aqui a galera é viciada em paracetamol, então eles me medicaram com paracetamol, obviamente eu tô grávida, então tem ali algumas limitações, mas independente da gravidez ou não, aqui é paracetamol para tudo, gente, é impressionante. Mas enfim, eles me medicaram e aí eu fiquei em avaliação e foi aí que a médica solicitou os exames de sangue e pelo resultado do exame de sangue, ela disse que poderia ser embolia pulmonar, porque algo tinha dado alterado, então ela queria me monitorar. E aí eu passei a noite internada e como ela fez de novo os exames depois de algumas horas internada e o resultado foi ainda maior, né? Essa suspeita que ela tinha, segundo ela, foi confirmada pelo resultado do meu segundo exame de sangue, eu tive que fazer um CT scan. E quem mora fora sabe que é uma das coisas mais difíceis, especialmente aqui na Holanda, é você ser encaminhado para esse tipo de exame, porque eles não trabalham com a medicina preventiva como nós trabalhamos aí no Brasil. Inclusive, é o oposto, na minha opinião, tá? Então, quando ela solicitou o CT scan, aí eu realmente fiquei muito assustada. Mas como o CT scan deveria ser feito, se eu não me engano, eram umas 8 ou 9 da manhã, e eram umas 5 da manhã quando ela recebeu a segunda confirmação do exame de sangue, ela disse que ela já iria me medicar com um anticoagulante, porque se realmente fosse, eu deveria ser medicado o quanto antes. Antes de tomar a injeção, ela pediu para eu fazer raio-x e também ultrassom, porque ela disse que se tivesse avançado, já iria mostrar ali mesmo. Nós fizemos, mas não apareceu nada, então ela realmente preferiu me medicar antes de eu fazer a tomografia. Tomei o anticoagulante e aí, ao invés de passar mais 4 horas aproximadamente no hospital, nós voltamos para casa e aí às 8 ou 9 da manhã, não me lembro, eu voltei para fazer a tomografia. E foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida, porque eu tive que tomar contraste, gente, pelo amor de Deus, que negócio tenebroso. Eu já estava super assustada, óbvio, né, porque tomar contraste, né, com o bebê, então eu tava ali me concentrando muito, rezando bastante para dar tudo certo, e graças a Deus deu, mas eu já tava assustada com isso, e aí depois o contraste, gente, terrível. Graças a Deus o resultado foi negativo, e segundo a médica, se realmente tivesse alguma questão com a embolia pulmonar, foi o anticoagulante que eu já tinha, né, sido medicada, quem me ajudou ali. Então, esse foi o meu grande susto
isso no segundo trimestre, e o que ficou de lição para mim nessa história toda é não demorar tanto para pedir ajuda e também não demorar tanto para falar como eu estou me sentindo. Assim que nós chegamos do hospital, o Shonik teve toda a agenda dele, obviamente, de trabalho cancelada, porque ele estava comigo no hospital, mas ele tinha uma reunião importantíssima que ele não podia perder, e inclusive mudaram o horário da reunião para ele participar. Então, assim que nós chegamos, ele foi direto para essa reunião. Eu estava faminta, até mesmo porque eu não tinha me alimentado muito bem, e aí eu tive que o quê? Cozinhar, porque quando você é adulto e mora sozinho, ou até mesmo, né, nessa situação que nós estávamos juntos, ele falou, eu cozinho após a reunião, mas de novo, eu estava faminta, então eu não queria esperar. Eu comecei a cozinhar e de tanta picada, tanta agulhada que eu levei no braço, eu não podia mexer o braço, obviamente, mas eu acabei me movimentando para cozinhar e organizar as coisas aqui em casa. Vocês vão ver o meu excesso de sangue na minha blusa, gente, foi terrível, eu tava com muitas dores físicas ainda, mas tá tudo bem agora. Bom, primeiro susto explicado, agora vamos para as coisas boas, informações legais para compartilhar com vocês no meu segundo trimestre. Eu me precipitei. Eu vou falar agora dos aspectos físicos e aí eu vou começar com os sintomas, com as dores que eu estou sentindo. Bom, no segundo trimestre eu continuei com azia e queimação, mas assim, gente, terríveis. Eu esqueci de compartilhar com vocês, inclusive, o meu melhor amigo no primeiro trimestre, que foi no segundo e está sendo também agora no terceiro, que é uma pastilha para azia e queimação chamada Gaviscon. Essa pastilha foi indicação de uma amiga minha. Eu já ingeri esse tipo de pastilha antes, porque como vocês sabem, eu tenho problemas estomacais, eu ingeria a Eno, tanto que toda vez que eu ia para o Brasil eu trazia, mas eu nunca tinha pesquisado uma versão, obviamente, aqui. E eles têm. Encontro até no supermercado, gente. Fica assim na gôndola, próximo ao caixa, super simples. Nós não precisamos de receita, prescrição, nada para isso, mas obviamente eu me consultei com a midwife. Assim que eu falei com a midwife, ela disse que essa era a melhor opção, porque eu não preciso de prescrição, então ela falou que eu poderia continuar com o Gaviscon, e ela disse até que se as dores ficassem mais intensas, as dores, né, e os incômodos mais intensos, que ela poderia inclusive me prescrever algo mais forte. Eu tô compartilhando com vocês, gente, porque eu sei que muitas mulheres aguentam o máximo que podem e obviamente, né, você tem que fazer o que você se sente confortável, mas eu quero dizer que você tem opção, caso você queira, você tem opção. E o Gaviscon foi o meu melhor amigo no primeiro, no segundo e também está sendo agora no terceiro trimestre. Além do refluxo e essa queimação, essa azia, eu também sinto muitas dores nas costas e também na planta dos pés. E a planta dos pés, eu imagino, obviamente, que seja pelo ganho de peso, mas é algo assim surreal, gente. Eu preciso, no final do dia, fazer um escalda-pés. O Shonik sempre faz massagem no meu pé, ele aperta ali o meu pé, então peçam também, tá, ajuda para as pessoas que estão ao seu redor. Se você for mãe solo e tiver um irmão, uma irmã, algum parente ao seu redor, peça também para a pessoa. E foi no segundo trimestre que eu iniciei a fisioterapia pélvica. Eu estava animadíssima para começar. Eu acho que eu falei para vocês que na minha primeira consulta com a midwife, que é a enfermeira obstetra, a pessoa que vai realizar o meu parto, eu conversei sobre parto e ela disse que aqui eles começavam a falar sobre o parto no 7º mês de gestação e eu não queria deixar para estudar, para preparar o meu corpo, né, com tão pouco tempo antes, até mesmo porque eu não nasci de 9 meses, então eu acho que 7 meses é muito pouco tempo para você se preparar ali para o parto. E assim que ela me disse isso, e como eu sei que o parto tradicional holandês é o parto normal, eles só te levam para cesárea se você ou seu bebê estiver com complicações, então eu não queria deixar para me preparar já no final da gestação. Eu compartilhei com vocês que depois dessa primeira consulta eu já comecei a me preparar e a fisioterapia pélvica era algo que eu queria muito fazer, mas a midwife pediu para eu esperar obviamente os 3 primeiros meses e aí após eu já recebi a guia com a solicitação.
aproveitando, eu quero falar sobre isso porque eu compartilho sempre lá no Instagram, né, que eu estou fazendo a fisioterapia pélvica e geram muitas dúvidas em relação a ser particular ou o convênio cobrir. E o meu convênio cobre a fisioterapia pélvica, eles cobrem até 10 sessões. Eu achei até bacana iniciar no segundo trimestre, porque aí eu tenho exatamente o pacote completo até o final da gestação. Então, essa foi... Eu não sei se foi a minha quarta ou quinta consulta, gente, agora eu realmente não lembro, mas enfim, eu tenho sessões até o final da gestação e, obviamente, no final da gestação, as sessões se intensificam. Então, esse mês, por exemplo, eu tenho 3 consultas. Não tive uma por causa do feriado aqui na Holanda, mas senão eu teria uma consulta por semana, né, aí totalizando 4 consultas em um mês. Então, eu comecei a fisioterapia pélvica antes até de começar a fisioterapia. Eu compartilhei com vocês a minha bola de pilates, né? Eu comprei essa bola, eu acho que já no segundo mês de gestação, e eu uso essa bola todos os dias. É incrível, não só para amenizar as dores nas costas, mas também para você se movimentar, né, para você se mexer. E falando em se movimentar, né, em se mexer, eu estou andando de bicicleta, compartilho sempre lá no Instagram e algumas pessoas têm dúvidas, muitas mulheres inclusive me criticaram por isso, mas eu queria explicar para vocês, primeiramente, que foi recomendação da minha midwife, tá, gente? Eu não iria colocar a vida dessa criança em risco, tá? Eu não sou uma pessoa irresponsável, então eu jamais faria algo que pudesse prejudicar a vida do meu bebê. Então, é uma recomendação da midwife. Quem mora aqui na Holanda já tá mais do que acostumado. No começo, quando eu me mudei pra cá, eu também achei muito estranho. Eu via mulheres grávidas, assim, heavily pregnant, ou seja, com uma barrigona andando de bicicleta, mas com o passar dos anos eu me acostumei e aí, hoje que eu estou grávida, eu, mais uma vez disse que foi recomendação da minha midwife, aí eu comecei a entender. Inclusive, uma curiosidade, que quando eu ando de bicicleta, eu sinto menos dores nas costas do que os dias que eu não ando. E até é engraçado pra mim, porque eu imaginava que pelo esforço físico eu fosse sentir mais dores, mas não, muito pelo contrário, eu sinto menos dores na lombar. Não estou recomendando ninguém andar de bicicleta, até mesmo porque se eu morasse no Brasil eu nunca iria andar de bicicleta grávida, né? Eu só ando de bicicleta aqui porque a Holanda é o país da bicicleta, o país inteiro é extremamente preparado e estruturado para ciclistas, então a bicicleta aqui não é um hobby, não é um lazer, é realmente um meio de transporte. O próprio governo incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte, tanto que no centro da cidade, por exemplo, quase não tem lugar para você parar carro. Então, assim, gente, se eu estivesse no Brasil ou em qualquer outro lugar que eu sei que não tivesse nenhum pingo de preparo, nem vou usar o Brasil como exemplo, só para vocês terem uma ideia. Se eu morasse em Londres, por exemplo, vocês sabem o Shone que é de lá, eu não me sentiria de jeito nenhum à vontade em me transportar de bicicleta, porque também é uma cidade grande, não tem a bicicleta como meio de transporte, então eu só ando de bicicleta aqui porque o país é extremamente preparado e também, obviamente, porque eu fui liberada, não só liberada, como indicada pela enfermeira obstetra, tá? Além, obviamente, de andar de bicicleta, eu tô fazendo todos os exercícios pélvicos recomendados pela minha fisioterapeuta pélvica e eu tenho saído para caminhar diariamente com o Shonik. Inclusive, é uma coisa muito bacana que nós estamos fazendo, né, nesse momento de gestação, porque quando nós saímos, nós deixamos o celular em casa, e é nesse momento que a gente conversa sobre o bebê, que nós fazemos planos para o quarto do bebê, enfim, também nós temos um tempo ali pra gente. Então, como eu disse, nesse segundo trimestre eu estou super ativa, graças a Deus, porque exercícios físicos me ajudam muito, até mesmo para ter mais energia, produzir mais, fazer as minhas tarefas de casa. E no primeiro trimestre, por causa de toda a dor, todo o desconforto e também receio de aborto natural, porque nós sabemos que no primeiro trimestre tem grandes chances disso acontecer. Então, tudo que eu não me exercitei no primeiro trimestre por causa de todo esse mal-estar, eu estou fazendo agora e estou muito bem. Aproveitando que eu tô falando sobre saúde, eu já vou falar sobre o ganho de peso. Eu deixei aqui até anotado no meu celular, porque eu realmente não vou lembrar de cabeça para falar para vocês, mas eu perguntei para minha midwife
para obviamente compartilhar as informações aqui corretas e precisas com vocês. Segundo a midwife, com 16 semanas, ou seja, nos 4 primeiros meses eu ganhei 3 quilos. Fisicamente falando, gente, como eu tive que mudar a minha dieta alimentar completamente, inclusive eu não conseguia mais consumir os meus leites de origem vegetal, como leite de aveia e amêndoas, porque eu disse, né, eu fiquei super enjoada. Por causa dessa mudança de dieta, eu tava muito mais inchada do que realmente com ganho de peso. Eu achei que eu tava mais pesada, mas na verdade era realmente mais inchaço. Então, nos 4 primeiros meses eu ganhei 3 quilos e agora com 27 semanas eu ganhei 4 quilos, ou seja, em 11 semanas eu ganhei 4 quilos, totalizando aí 7 quilos. E o bebê, nós sabemos, né, que ele já tá com 1,5 kg, então esse foi o meu ganho de peso até o momento. Então agora vamos para os aspectos emocionais. Deixa eu só conferir se eu falei tudo que eu tinha que falar. Os aspectos físicos, porque como eu disse, tem tanta informação. Bom, eu acho que eu falei tudo. Ah, só uma informação sobre a fisioterapia pélvica. Essa faixinha que eu tô aqui na minha mão foi a fisioterapeuta quem aplicou. Eu tô usando uma luvinha também para dormir à noite, porque eu tenho sentido muitas dores no ombro e também na mão. Então essa faixinha foi a fisioterapeuta quem colocou na minha mão, tá? E antes de ir para os aspectos emocionais, ainda bem que eu conferi, porque faltou uma informação importantíssima, que é o tamanho do bebê. Bom, o aplicativo que eu uso desde quando eu descobri o positivo é o Pregnancy Plus. Esse aplicativo é excelente, inclusive gratuito. Você pode fazer o upgrade para a versão paga, mas eu uso o aplicativo gratuito, gente, e é maravilhoso. Então nós temos aqui essa fotinho representando o bebê. Então hoje, que é dia 20 de maio de 2021, eu estou grávida de 28 semanas e 3 dias. O bebê tem 199 dias, ou seja, 199 dias que esse bebezinho está na minha barriga. E o tamanho do bebê, eu vou colocar aqui por animalzinho. Gente, que coisinha mais linda. O bebê é do tamanho de um cachorrinho, gente. Olha que coisinha mais linda. Então, entre a semana 28 até a semana 31, o bebê tem 38 centímetros nesse momento. Até a semana 31 ele vai ter 42 centímetros e o peso dele nesse momento aproximadamente, tá, gente? É 1,2 kg na semana 28 até 1,7 kg na semana 31. Então, a coisinha mais linda. Eu vou compartilhar com vocês também um pouquinho mais sobre a minha barriga, porque vocês sempre perguntam. Quem me segue no Instagram tem acompanhado o crescimento diário da minha barriga, mas se você não me acompanha por lá, eu vou compartilhar agora aqui com você também. Finalmente, os aspectos emocionais. Gente, nesse segundo trimestre, realmente aconteceu uma revolução dentro de mim. Eu não estou mais tão emotiva como no primeiro trimestre. Eu continuo emotiva, porque eu, Tamires, naturalmente sou uma pessoa emotiva, mas eu não estou tão emotiva como antes, ou seja, eu não choro por tudo, agora eu choro por motivos específicos e eu não me considero mais tão sensível como no primeiro trimestre. Inclusive, eu acho que eu tô até mais arisca. Eu não diria grosseira ou irritada, não, mas mais arisca, sabe? E eu nunca priorizei tanto o meu tempo e o meu trabalho como nesse segundo trimestre. Eu sempre fui o tipo de pessoa que me doei ao máximo aos outros, especialmente por estar aqui do outro lado do mundo. Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que se alguém me mandasse mensagem, eu responderia na hora, independente do que eu estivesse fazendo. Mesmo se eu estivesse aqui gravando, muitas vezes eu parava o vídeo para falar com as pessoas e priorizava sempre as pessoas e muito menos o meu tempo ou as minhas atividades. E isso mudou completamente nesse segundo trimestre. Não sei exatamente o motivo, eu não tive nenhum motivo específico para isso acontecer, mas simplesmente aconteceu e eu tô muito feliz que isso aconteceu. Agora, por exemplo, quando eu tô gravando os vídeos, eu coloco o celular no modo de não perturbar para realmente focar no que eu tô fazendo e priorizar o meu tempo, e isso tá sendo com absolutamente tudo, inclusive com as atividades de casa. Então eu tô muito feliz e emocionalmente falando, eu estou passando por uma fase
Eu acho que de descoberta, sabe quando você realmente está se descobrindo? Eu tô descobrindo muita força dentro de mim, eu tô descobrindo muita coragem, coragem para falar coisas que eu não falaria, para fazer coisas que eu não falaria. Eu sempre tive o tipo de postura de guardar as coisas para mim, eu evitava falar as coisas para as pessoas para não magoar as pessoas, eu preferia estar magoada do que magoar, e não que eu esteja magoando alguém, não propositalmente pelo menos, mas eu realmente agora tô stand up for myself, sabe? Eu tô realmente, ok, se eu não assumir essa postura, né, ninguém vai assumir por mim, e apesar de saber muito bem disso há anos, eu sempre evitava. E não é que eu sou o tipo de pessoa que evita conflito, tá, gente? Eu sou muito tranquila para me tirar do sério, precisa de muito, mas quando acontece, quando eu preciso, eu tenho as minhas opiniões, as minhas convicções bem fortes, eu não tenho problema de falar, eu não tenho problema de confronto. Se eu precisar, eu faço. Mas eu realmente conto com eu não preciso fazer isso agora, sabe? E nesse segundo trimestre as coisas mudaram completamente, inclusive nessa questão de priorizar as pessoas. Eu sempre priorizei muitos outros e menos a mim. Me prejudicava, eu me sentia improdutiva, sentia que eu não estava entregando o meu melhor, que eu não dava 100%, porque alguém queria falar comigo naquele momento, eu estava sempre ali, sempre solícita, sempre pensando, poxa, a pessoa tirou o tempo dela para falar comigo, então eu tenho que fazer o mesmo, quando na verdade eu estava só me deixando para depois, deixando as minhas atividades, enfim, o meu trabalho para depois, e agora nesse segundo trimestre eu nunca me senti tão produtiva. Uma coisa que eu esqueci de compartilhar com vocês no primeiro diário de gravidez, já que eu estou olhando para essas coisas agora, eu vou compartilhar, que são os complexos vitamínicos que eu ingeri, estou ingerindo ainda, né? Então eu comprei esses complexos vitamínicos da marca da Vitamon, que é uma marca que nós encontramos em qualquer farmácia da Holanda, e o primeiro foi o ácido fólico. Eu acho que vocês sabem, nós temos que tomar, né, no primeiro trimestre. Se você planeja engravidar, eles recomendam até antes da gestação, então eu ingeri algumas caixinhas, eu não me lembro quantas dessa, da Vitamon, e esse tem vitamina D, então é ácido fólico e vitamina D. E aí o complexo vitamínico que eu estou ingerindo até agora é esse específico para mulheres grávidas, ele tem ômega 3, ácido fólico, vitamina D, contém também cálcio, magnésio, cobre, zinco e alguns outros minerais. Eu confesso que eu fiquei um pouco receosa em relação aos complexos vitamínicos, primeiro porque elas não me passaram miligramas ideais, por exemplo, esse que eu comprei é de 400 miligramas, mas eu sei que no Brasil a miligrama pode ser diferente, então eu fiquei muito receosa em relação a isso. Eu falei para vocês que eu me consultei com uma obstetra no Brasil, né? Agora, nesse momento, eu não estou fazendo mais a consulta, porque a minha consulta com a midwife tem sido com mais frequência, então nesse primeiro trimestre eu achei necessário, mas no segundo trimestre eu realmente não senti necessidade, todas as minhas dúvidas foram respondidas, eu também estava consultando o tempo todo aquele booklet que eu falei para vocês, que nós recebemos logo na primeira consulta com a midwife, e aí eu não tive mais nenhuma dúvida, tá? Mas enfim, esses foram os complexos vitamínicos que eu ingeri, eu vou olhar aqui de novo para ver se eu não esqueci de nada. Ah, eu esqueci de falar de uma das coisas que eu estava mais animada. Gente, nós vamos ter uma doula. Eu estava em contato com a minha doula desde o primeiro trimestre de gestação. Eu cheguei a compartilhar lá no Instagram e eu tô muito animada. Eu pesquisei muito, conheci diversas doulas, mas essa doula, a doula que nós escolhemos, foi a que eu mais senti afinidade. Primeiro porque o perfil dela é completamente científico. Então aí vocês já entendem o motivo. Segundo, pela organização dela. Assim que eu entrei em contato, ela já me enviou um PDF com toda a explicação do trabalho dela, tudo que ela fazia e principalmente o que ela não fazia. Então ela me ganhou já ali. E enfim, agora que nós já temos os nossos encontros marcados, o primeiro encontro acontece essa semana. Nós temos muito material, muito conteúdo para estudar juntos. O Shone que tá super animado, ele tá lendo os livros todo bonitinho, antes até dela enviar esses livros, que no caso os livros que ela enviou são livros focados no
no parto mesmo, ele já leu tantos outros. Eu vou compartilhar, aliás, ele vai compartilhar, porque ele topou gravar um vídeo comigo, então ele vai compartilhar a experiência dele aqui em breve com vocês. Não sei se quando esse vídeo sair o dele já vai estar no ar, mas se não estiver, aguardem, porque vai ter vídeo com ele. Nós estamos super animados, então teremos doula. Agora, indo para cuidados com a pele. Eu não tive grandes adições na minha rotina de cuidados com a pele nesse segundo trimestre. Na verdade, nada mudou. Eu só adicionei um outro cleanser, porque obviamente o meu cleanser acabou, mas eu continuo usando os mesmos produtos, os mesmos antioxidantes e os mesmos ácidos. Porém, a minha pele mudou. Então, o update de pele. Como eu disse no primeiro trimestre, a minha pele estava extremamente oleosa. Agora, a minha pele já voltou à oleosidade dela normal, porém, a minha região do queixo está extremamente ressecada, gente. Na verdade, é a região do sulco nasogeniano, que é a região do bigode chinês, mas especialmente o queixo. A parte superior do meu lábio ficou extremamente ressecada, então, após finalizar toda a minha rotina, eu aplicava Bepantol nessa área inteira. Eu já falei para vocês que eu amo Bepantol, e quando eu quero realmente hidratar de uma forma mais substantiva, eu utilizo o Bepantol. Então eu estava usando o Bepantol Baby todos os dias na minha rotina noturna. E o que mudou na minha pele nesse segundo trimestre? A hiperpigmentação. Gente, eu fiquei assim impressionada o quão hiperpigmentada a minha pele está, não só do rosto, como agora também do corpo, especialmente as minhas axilas. Eu sempre tive as axilas super claras, eu evito muito atrito com a lâmina. Eu ainda não tenho laser, gente, quero muito fazer inclusive, mas enfim, não tenho laser, então eu evito o atrito diário da lâmina. Uso uma lâmina específica, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar com vocês, eu vou deixar aqui na tela, e é o que eu utilizo, e mesmo utilizando o mesmo aparelho e seguindo a mesma frequência de depilação, as minhas axilas estão super pigmentadas. O mamilo, eu falei para vocês lá no primeiro trimestre, que está também super pigmentado, mas enfim, então, além da pele do rosto, também tenho aí a hiperpigmentação na pele do corpo. Estou com um cuidado redobrado, obviamente, na fotoproteção, então é o que eu tenho feito, e seguindo, obviamente, com o antioxidante e os ácidos, que também me ajudam muito nessa questão da hiperpigmentação. E agora, cuidados corporais. Graças a Deus, eu estou conseguindo usar de novo os meus cosméticos com fragrância. Eu estava morrendo de saudade dos meus perfumes e dos meus perfumes capilares e dos meus hidratantes com fragrância. Então agora eu estou conseguindo utilizar novamente as minhas fragrâncias. Estou super feliz. E que mais? Não adicionei também nada de diferente nos meus cosméticos corporais, até mesmo porque eu tenho alguns cosméticos ainda para finalizar. Compras para o bebê. Gente, que alegria que nós começamos a comprar as coisas para o quartinho do bebê. Vocês não imaginam o tamanho da minha felicidade, porque eu amo decoração. Eu acho que vocês já perceberam, eu gosto muito de decorar os ambientes da minha casa. Se você não me segue no Instagram, você também não acompanha esse conteúdo diariamente, mas lá no Instagram eu mostro pequenas mudanças e adições que eu faço na decoração de casa. Então eu estava muito animada para isso. E como vocês puderam assistir, eu gravei um vídeo só focado na decoração do quarto do bebê e nessas primeiras compras. Se vocês quiserem saber mais sobre esses produtos, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês assistirem. Eu não posso encerrar esse vídeo sem antes falar do meu ensaio fotográfico. Gente, como assim? Vocês não imaginam o tamanho da minha alegria, a felicidade que eu fiquei quando finalmente eu consegui tirar as fotos que eu gostaria, no lugar que eu gostaria, que é um dos campos de tulipas mais lindos da Holanda, que é o Fem Flower Farm. É um campo de tulipas incrível. A Fem Flower Farm é famosíssima. Eu tenho certeza que se você nem de flor entende, com certeza você já viu alguma flor deles lá no Pinterest, especialmente se você usa o Pinterest, claro, porque eles têm o campo de dálias mais lindo
pelo menos que eu já vi, né, aqui na Holanda. Algumas das dálias, inclusive, viram até arte, então com certeza deve ter dálias delas espalhadas aí pelo mundo em forma de pintura mesmo. Então elas têm um campo belíssimo e elas cederam espaço para eu fazer o meu ensaio fotográfico no campo de tulipas, porque obviamente agora é a temporada das tulipas. Gente, eu fiquei tão feliz que vocês não fazem ideia. A fotógrafa, inclusive, que fez as nossas fotos é especializada em campos de flores. Ela também tem um Instagram belíssimo com inspirações incríveis. Então, se vocês quiserem conhecer o campo de tulipas, fica aberto para visitação. Eu vou deixar o arroba da Femflower Farm aqui no box de descrições. Eu tô falando campo de tulipas, mas também de dálias, tá, gente? Que a temporada, inclusive, é em setembro. Esse bebezinho vai ter acabado de nascer e eu quero muito levar o bebezinho também lá para conhecer. E, obviamente, o Instagram da Olga, caso você venha para a Holanda ou esteja aqui na Holanda, você também pode fazer o seu ensaio fotográfico com ela. Ela recebe pessoas do mundo todo, ela sabe os melhores spots, inclusive para flores, e ela vai trabalhando, gente, de acordo com as temporadas. Então, não é só na temporada de tulipas ou só na temporada de dálias, muito pelo contrário.